Paz de Jesus, bom dia. Seja bem-vinda a esse momento de oração, oração da manhã. Hoje a palavra vai falar conosco sobre servir, sobre a messe do Senhor. E nós iremos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 seguintes, que nos diz assim: Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha que ir. Disse-lhe: Grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Não leveis bolsa nem mochila, nem calçados, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e que vos recebereis, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Aqui, esse evangelho de hoje nos fala, que além dos 12 que Jesus convidou para estar com ele, Jesus hoje envia mais 72 discípulos. Isso nos diz a palavra hoje, para dizer para você e para mim que Jesus necessitou de mais discípulos, e é o próprio Senhor que vai dizer: olha, a messe é muito grande e os operários são poucos. Eu vos envio como cordeiro entre lobos. E não vos preocupeis com as coisas do mundo, não vos preocupeis com a comida, não preocupeis com o que você vai beber, se preocupe com o Evangelho. E às vezes essa palavra cai no nosso coração e a gente tem desejo de servir ao Senhor, mas às vezes a gente se inquieta tanto: como que eu vou servir ao Senhor? O que eu vou falar quando eu chegar na casa de alguém? O que eu vou fazer? Às vezes o servir que o Senhor nos pede hoje não é o servir de colocar uma mochila nas costas, com um par de túnicas e sair, uma peça de roupa, e sair aí afora evangelizando. Mas em tantas outras situações o Senhor pede de nós, que sejamos esses missionários que o mundo continua a precisar. E também hoje a própria palavra do Senhor vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza e de sabedoria. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Olha, nós precisamos, lembrar que quem nos envia é o Senhor, que é o Espírito Santo que vai nos direcionar, que as palavras que precisam chegar aos nossos irmãos, ela vai acontecer. O próprio Espírito Santo vai nos instruir, mas a própria palavra do Senhor, em outros versículos, vai nos dizer que não é possível agradar as dois senhores, não é possível agradar a Deus e agradar o mundo. Então nós não podemos, dizer que somos missionários do Senhor, que queremos evangelizar, que queremos prestar serviço ao Senhor, que queremos conviver com o Senhor, se a gente tiver o nosso olhar fixo nas coisas que o mundo oferece. O mundo que hoje em dia dita tantas modas, como nos vestir, como o nosso corpo deve ser, como nos postar, que profissão que precisamos escolher. O mundo dita muitas coisas, mas o cristão, ele não vive segundo o que o mundo dita,
ele vive segundo a vontade de Deus. Ele quer viver segundo a vontade de Deus. Amém? Que as palavras do Santo Evangelho toquem o nosso coração, nos traga um olhar diferente para a vida e nos faça aprender a viver de verdade, a viver como quer o Senhor para a nossa vida. Lembremos que Jesus nos criou para sermos protagonistas da nossa vida, para aprendermos a viver de verdade, não como um telespectador que simplesmente olha e vê a vida acontecendo sem participar dela, sem desfrutar da vontade de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, a vida é um chamado. E nem como um protagonista de novela, alguém que quer simplesmente se exibir o tempo todo para ganhar elogios das outras pessoas, para ganhar seguidores, para ser famoso. O Senhor quer que nós vivamos de verdade e que ao viver nós aprendamos o quanto nós precisamos do nosso próximo, e servir o nosso próximo é exercer a missão que o Senhor deseja de nós. Amém? Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua casa. Até amanhã, com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.